De onde viemos? Física quântica. É a física das possibilidades. Mecânica quântica permite. Mente suprema. Cérebros podem formar. Milhões de redes neurais. Resposta emocional. Há redes neurais cerebrais. O cérebro não sabe a diferença entre o que vê em seu ambiente e o que se lembra. Estamos operando toda a aventura. Aquilo que me fez observar o mundo à nossa volta. Como pode continuar vendo o mundo como real se o eu que está fazendo com que seja real é intangível? Quem somos nós? De onde viemos? O que devemos fazer? E para onde vamos? Por que estamos aqui? É uma pergunta elementar, não é? O que é a realidade? A física quântica, falando de forma bem resumida, é a física das possibilidades. Essas questões tratam de como achamos que o mundo é, se há uma diferença entre como achamos que o mundo é e a forma como ele é de verdade. Já pensou alguma vez no que são feitos os pensamentos? Acho que algumas das coisas que vemos com as crianças hoje são um sinal de que a cultura está no paradigma errado, sem valorizar o poder do pensamento. O materialismo moderno tira das pessoas a necessidade de se sentir responsável. E muitas vezes a religião faz o mesmo. Mas acho que se estudar mecânica quântica bem a sério, a responsabilidade volta direto para o seu colo e não dá respostas que são claras e reconfortantes. Ela diz, o mundo é um lugar muito grande, muito misterioso. O mecanismo não é a resposta, mas também não vou dizer qual é a resposta, porque já é bem grandinho para decidir por si mesmo. O único filme que está passando no cérebro é o que temos a capacidade de ver. Então, seria possível que nossos olhos, nossas câmeras, vejam mais do que o nosso cérebro tem a capacidade de conscientemente projetar? Bem, da forma como o nosso cérebro está ligado, só vemos o que acreditamos que é possível. Nós igualamos padrões que já existem dentro de nós através do condicionamento. Quando a frota de Colombo desembarcou no Caribe, nenhum dos nativos conseguiu ver os navios, embora eles estivessem no horizonte. O motivo pelo qual não viram os navios era porque não tinham conhecimento no cérebro deles, nenhuma experiência de que navios grandes existiam. Então, o pajé começa a perceber que há ondulações lá no oceano, mas ele não vê o navio, mas começa a pensar no que estaria causando o efeito. Então, todos os dias ele vai lá e olha, e olha, e olha, e depois de um período consegue ver os navios. E depois que ele vê os navios, diz para todo mundo que existem navios ali. Como todos confiavam e acreditavam nele, também puderam vê-los. A matéria não é o que pensamos ser por um longo tempo. Para os cientistas, a matéria sempre foi pensada como uma conclusão, no sentido de que é estática e previsível. Existe um grande mistério, chamado mistério da direção do tempo. Há uma certa percepção de que as leis fundamentais da física que temos não fazem nenhuma distinção interessante, digamos, entre o passado e o futuro. Por exemplo, é um quebra-cabeça do ponto de vista das leis fundamentais da física, porque somos capazes de lembrar do passado e nós não temos o mesmo tipo de acesso epistêmico ao futuro. É um quebra-cabeça do ponto de vista dessas leis, porque devemos pensar que algo como, ao agir agora, podemos afetar o futuro, mas não o passado.
Essas coisas, que temos um diferente tipo de acesso epistêmico ao passado e ao futuro, que temos um diferente tipo de controle ao agir agora sobre o futuro do que temos sobre o passado, essas coisas são tão fundamentais para a forma que vivenciamos o mundo que, a mim, parece que não ter curiosidade sobre elas é como estar 75% próximo da morte. A maioria dos problemas que a religião e vários movimentos filosóficos, através dos séculos, produziram, têm sido erros, porque foi onde eles começaram. Que Deus é um ser separado de nós, a quem devo oferecer adoração, a quem devo cultivar, cuidar, agradar e dele esperar receber uma recompensa lá no final da minha vida. Isso não é de forma alguma Deus. Isso é uma blasfêmia. Eu acho que Deus é algo tão amplo, uma parte, ou melhor, a maioria do que está associado com a religião organizada é algo que me incomoda, é algo que acho que fez muito mal ao mundo, fez mal às mulheres, fez mal aos povos oprimidos, fez mal ao World Trade Center. Mas ainda, em algum ponto, temos o epítome de uma grande ciência. O mais perto que a ciência já pôde chegar de explicar a interpretação de Jesus de que o grão da mostarda é maior que o reino dos céus. E a única ciência que pôde caber dentro dessa analogia é a física quântica. Agora, nós temos uma ótima tecnologia de ímãs antigravidade, campos magnéticos, energia de ponto zero. Temos isso e ainda temos esse conceito feio, supersticioso e retrógrado de Deus. As pessoas entram na linha rapidamente quando são ameaçadas por esses sintomas cósmicos da punição perpétua. Mas Deus não é assim. E quando começa a questionar as imagens e os desenhos tradicionais de Deus, as pessoas acham que você é agnóstico ou ateu ou que quer subverter a ordem social. Deus deve ser maior que as maiores fraquezas humanas e também da maior capacidade humana que Deus deve até mesmo transcender o que há de mais notável em nós para emular a natureza em seu esplendor total. Como qualquer homem ou mulher pode pecar contra tal grandeza mental? Como pode uma pequena unidade de carbono na Terra, nos confins, é verdade, da Via Láctea, na roça, trair efetivamente o poderoso Deus? É impossível. O tamanho da arrogância é o tamanho do controle daqueles que criaram Deus à sua própria imagem. E, ao mesmo tempo, Deus é esse tipo de nome para essas partes da nossa experiência do mundo que são, de certa forma, transcendentes e sublimes. Eu não faço a menor ideia do que seja Deus. Mas tenho uma experiência de que Deus é. Há algo muito real sobre essa presença que eu chamei de Deus, embora eu não faça ideia de como definir Deus. Ver Deus como uma pessoa ou uma coisa. Eu não consigo fazer isso. Pedir que um ser humano explique o que é Deus é como pedir a um peixe que explique a água na qual ele... Precisamos buscar o conhecimento sem nenhuma interferência de nossos vícios. E se conseguirmos isso, manifestaremos conhecimento e realidade. E nosso corpo vai experimentá-los de novas formas, em nova química, em novos hologramas, novas áreas de pensamento. Meu nome é David Albert e tenho um doutorado em física teórica.
Estudei bioquímica na Universidade Rutgers e depois fui para a faculdade de quiropraxia na Life University em Atlanta, Georgia. Meu treinamento de pós-graduação é em anatomia e fisiologia, neuroquímica, neurofisiologia e genética. Eu estudo física quântica, às vezes também ensino. Escrevi um livro sobre física quântica e muitos livros explicando o significado de física quântica. Após o meu doutorado em Harvard, fui para o CERN, um laboratório europeu de pesquisa de partículas, e depois entrei para o corpo docente de Stanford. E meu trabalho aqui tem sido o desenvolvimento de teorias unificadas no campo quântico. Tenho cerca de 100 publicações nessa área. Mas talvez eu seja mais conhecido pela descoberta da teoria do modelo grande unificado SU5. Ganhei minha vida como anestesiologista e todos os dias, quando coloco meus pacientes para dormir, eu me pergunto para onde eles vão e por que estão lá para começo de conversa. E esse é um dos motivos que me atraiu para a anestesia e estudo da consciência. Meu nome é Michael Ledwith e durante a maior parte da minha vida fui professor de teologia. Eu fiquei muito interessado em estudar este assunto do cérebro e espiritualidade porque tinha a ver com muitas das perguntas que eu mesmo fazia desde a infância sobre a realidade e como entendíamos a verdade, o que era real. E conforme eu fui crescendo e percebendo que, embora a espiritualidade fosse, em certos aspectos, uma parte muito importante na tentativa de encontrar essas respostas, a ciência também era uma parte muito crucial e eu estava procurando alguma forma de juntar essas duas forças. Meu nome é Candace Spirit e sou professora em Georgetown, na Faculdade de Medicina. Estamos aqui filmando grandes pensadores. Todos nessa sala são grandes pensadores. Agora que colocamos todos para pensar, isso é sempre difícil, não? Devo deixar claro que sou um estudante de física, ainda não sou um físico teórico de verdade. Mas se a sorte sorrir para mim e eu continuar a me debruçar como louco sobre os meus problemas e provas, o que eu espero poder fazer com tudo isso um dia, o que eu espero poder fazer é aplicar esta teoria quântica fundamental ao processamento de informações quânticas. Então eu pensei, bem, se eu abrisse mão de ser chefe de departamento e abrisse mão de todos os comitês profissionais e de todos os meus comitês governamentais, eu teria um bloco de tempo que poderia usar melhor. É claro, abri mão de todos os meus cargos de poder, mas é preciso sacrificar algo. Tive que manter meu emprego principal porque minha família precisava comer. Presumo que esteja me perguntando como a ciência pode parecer tão louca, porque devem estar me achando louco. É uma pergunta muito interessante. Se estudar ciência por bastante tempo e com seriedade e pesquisar bastante, se não sair achando tudo uma loucura, então você não entendeu nada.